Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio. Nesse dia 5 de setembro de 2021, nós entramos na 23ª semana do tempo comum. E a cor litúrgica de hoje vai ser a verde, tá? Santo do dia é Santa Teresa de Calcutá, mas nós não vamos lembrar dela, efetivamente, né? Vai ser pro domingo do Senhor, como foi semana passada, que era o martírio de São João Batista, que seria a cor vermelha, mas caiu domingo, prevalência do domingo do Senhor, a ressurreição. Todo domingo é uma Páscoa, mesmo no tempo comum. Lógico que quando é o período pascal, as festividades, deveríamos estar mais abertos para a esperança de estarmos, quando estivermos lá na glória de Deus, depois de falecermos aqui na terra, estarmos ressuscitados em Cristo. Né? Então, a Páscoa, toda a Quaresma, é esse jejum, essa mortificação, esse padecimento um pouco na carne, para poder celebrarmos a ressurreição do Senhor. E aí a gente não faz jejum no período da Páscoa, né? Principalmente nos domingos da Páscoa. Então, de qualquer forma, os domingos, que eu saiba, também você não faz o jejum, mas o jejum você faz no tempo do período comum, que é o da cor verde, é de segunda a sábado. Logicamente, sextas-feiras existe a questão especial de não se comer carne. Aí eu estava meditando esses dias, porque eu já, lógico, né? Quem não foi do mundo? Eu era praticamente do mundo. E aí se divulga muito. Chegou o fim de semana, o que que tem? Bebida e churrasco. Churrascão, né? Olha, gente, não tá dando para comprar carne, certo? Então, em vez de comprar umas ideias que parece ser bacana na internet, a segunda-feira sem carne, você faz a sexta-feira sem carne. Tá? Então, cuidado com algumas coisas que acontecem. Por exemplo, tem gente que faz jejum intermitente. Eu ouvi um áudio hoje, né, a respeito. O jejum intermitente é uma coisa até simples de fazer, mas é preciso ter alguns cuidados. Eu até já fiz uma época sem saber que era o tal do intermitente. Mas vale muito a pena, viu? Vale bastante. Eu tenho que voltar com isso. De qualquer forma, a questão aqui é a intenção. A gente, durante essa semana inteira, a gente ficou ouvindo. Então, o pitaco do dia vai ser isso, né? Sobre esse assunto, essa reflexão sobre as coisas do mundo. Não estou querendo colocar fardos, é uma reflexão. Você tem que chegar a um denominador comum, não é porque eu falei que você vai ter que fazer. Mas é uma questão de observar. Bem, sexta-feira é dedicado a churrasco e cerveja, balada. Que é praticamente um mini carnaval, né? Se for ver pelas questões do mundo. Ainda tem a questão sanitária que ninguém pode ficar se aglomerando muito, mas o povo está se aglomerando, né? Aí tem esse lance da segunda sem carne, que é uma questão política, é um posicionamento do povo do veganismo, vegetarianismo, mas particularmente o pessoal vegano radical, que querem, por uma questão política, acabar com o consumo exagerado de carne. Que eu vou falar bem na real, racionalmente falando, eles têm razão. Certo? Porque essa questão de ficar criando gado, mesmo para o mercado externo, está acabando com as nossas florestas e, querendo ou não, acabando com as minas de água, né? E o povo querendo desalojar índio, aí você já sabe a questão. Por outro lado, se você compra a segunda sem carne, compra no sentido, você faz a segunda sem carne, você que está me ouvindo, que é cristão, que é católico, por que não fazer então o jejum de carne na sexta? Só que isso diz o quê? Não é só a carne bovina, carne de porco, carne de galinha. Estamos falando também baladas em geral, bebidinhas, encontrinhos. Porque falar na realidade, você vai fazer um encontro de amigos. Aí os amigos só falam mal, você vira o latão de lixo, você fica ouvindo o problema dos outros. Mas geralmente rola uma fofoca grande e quando não tem as pegação. Desculpa aí falar, mas é isso aí. Se o assunto não tá legal, eu acho que seria importante você trocar de amigo. Não se preocupa, Deus concederá, tá? Hoje eu tô mais conformada. E não é só conformada, eu tô até feliz. Passei anos aí
como diz, mimimi na cabeça, né? Não tem amigo. Gente, meu povo de Deus, né? Aí eu fiquei pensando, pra que vou ter amigo, fazer companhia vazia para depois chegar em casa, me sentir mais vazia ainda? Você se apega a algumas pessoas que não querem saber da tua conversão, acham que elas têm que te salvar para colocar no mundinho delas e não tem responsabilidade nenhuma sobre você depois, quando você vai ver, entendeu? Então são essas situações. Amizade é que nem namoro também. É que nem você fazer sociedade com alguém. Praticamente é uma aliança, é um envolver-se, muitas vezes, em alguns casos, temporário. A própria Santa Faustina se apegava a algum diretor espiritual, não só ela, outros santos, acho que até Santa Margarida, Maria Lacoque, não me recordo, mas tem outros santos que escreveram diários dizendo, eu tinha aquele diretor espiritual, ele foi transferido. Não é que morreu, ele foi transferido. E aí, claro, a gente cria um apego na pessoa. E o Jesus às vezes vinha numa aparição particular para aquela santa, principalmente santas que eu li, e Jesus tem que falar assim, mas não basta eu? Como que você tá aí chorando? Jesus, não lhe basto? Não sou o suficiente? Tipo, só falta dizer, daí minha filha, acorda pra vida. Entendeu? Então, existem essas situações. Vai chegar uma fase da vida que vai acontecer isso, né? Outra reflexão importante. Você tem ido no domingo na missa? Aos domingos na missa? Você sabe a importância do domingo? Por que faltar no domingo da missa é pecado mortal? Você já assistiu aqueles vídeos do Padre Paulo Ricardo? Né? Eu não tô falando para você fazer o curso, se você quiser você faz. Mas ele disponibiliza também cursos gratuitos, free, grátis, de grátis, para você ver, tá? Então, isso é muito importante. Não é porque você não tem um diretor espiritual, que você não está acostumado a fazer as confissões mensais, porque às vezes também tá meio complicado fazer as confissões mensais, porque às vezes o próprio padre vai te barrar. Vai falar, peraí. Porque cada padre tem uma concepção, né? Se for padre da Canção Nova, ele vai, não, tudo bem, você quer confessar, vamos confessar. Agora, se for padres de outros carismas, de outras congregações, vai achar de esquisito você toda hora ficar confessando. Eu falar na realidade, eu acho o seguinte, a pessoa tá disposta a confessar, já é uma situação meio que, entre aspas, humilhante, ficar lá na fila da confissão, né? Aí a pessoa vai. As outras pessoas já vão falar assim, ai, mas o que essa pessoa tanto peca que tem que buscar a confissão? Eu já ouvi isso de gente de igreja, de gente que participa efetivamente de pastoral e falou isso na minha cara. Então são situações em que a gente é criticado a toda hora. Se não é o próprio padre, é a pessoa da comunidade. O que acontece? Então você tem que tirar um senso comum aí, um denominador comum para fazer o que tem que fazer. Eu tenho que fazer uma confissão antes do advento, porque já passou para agosto, né? Então já está na hora de fazer de novo. No meu caso, né? No seu eu não sei. Mas não fique fazendo só advento e período quaresmal. Faça, nem que seja 3 confissões pelo ano, ou 4 no ano, ou 5 no ano, ou quando realmente você pisar na bola, bem pisado com os 2 pés direito e os 3 esquerdos, certo? Aí sim, né? Mas é importante a confissão, sugiro, né? Quem sou eu para falar isso? Bom, gente, estamos no mês da Bíblia. Você vai levar a Bíblia aí nesse domingo? Você já levou ela? Não é levar ela para pegar sol, né? Você leva ela para dizer que você tem amor à Bíblia, certo? A palavra de Deus, não a Bíblia, mas a palavra de Deus. Se você for levar a Bíblia, né? Porque assim, eu tô gravando antecipado esse áudio na sexta-feira. Isso, sexta-feira é hoje. Eu tô querendo dar um time aí para te dar um toque, né? Você não tem aquele livrinho Liturgia Diária, esqueceu e tal? Porque agora na Livraria Paulo, se você tiver uma Livraria Paulo perto de você, você vai lá comprar o Liturgia Diária. Tem pela Ave Maria também. Tive um pequeno probleminha uma vez com o da Ave Maria, mas assim, 90% da situação ele é muito bom, tá? Que tem as marcações lá da liturgia de todo dia,
da palavra de Deus diária, tá? Não é só levar o Deus conosco, aquele livretinho lá, aquele livrinho mensal, não, não, não. Tô levando para falar, eu tô dizendo para levar realmente a palavra de Deus. Ainda mais se você vai de carro, vai morar perto, né? Qualquer coisa, compra um porta-bíblia na Canção Nova, tem lá muito bonitinho, ou você faz uma sacolinha, como diz minha mãe, leva a sacolinha, prepara a sacolinha, ou você vai de mochilinha e partiu, galera, entendeu? Mas para na hora você não ficar perdido, porque até hoje eu também não sei em que parte que tá, por exemplo, Gálatas, né, que é a leitura do mês para o mês, a leitura desse setembro de 2021 é Gálatas, tá? Lembrando que o tema é Gálatas 3, versículo 28d, certo? Esse é o motivacional desse ano. Mas é a leitura de Gálatas, que não é muito grande. Aí o que eu tô fazendo? Eu dividi ela bem, 2, 3 versículos para meditar bem. E ainda comecei tarde, comecei na sexta. Dia 3, né? Nem sei mais, dia 3, tô atrasado mesmo. Né? Mas, enfim, se você tem dificuldade, não tem esse livretinho, vai lá no site da liturgia diária, procura assim no Google, liturgia diária CNBB. Vai cair no site deles que tem toda a liturgia, você anota lá as leituras do dia, primeira leitura, salmos com os versículos, tal. Nem que você anota num papelzinho e marca, já vai marcado na Bíblia. É o mínimo, né? Porque aí dá tempo de você procurar, que eu falei no áudio de ontem ou da sexta. Antes de você fazer a marcação, você já dá uma lida no que vai ser a leitura do domingo, né? Se você quer levar a Bíblia. Olha, a gente tá numa crise hídrica, não tá chovendo em lugar nenhum aqui no Brasil, mas vai que chove. E embala num saquinho de plástico, tudo, e vai. Se não der, não deu, né? Aí o pessoal fala mal dos evangélicos, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas ainda eles carregam. Eu sempre vou falar que eu tenho uma admiração muito grande do povo evangélico, certo? Primeiro, o povo evangélico dá a cara a tapa para evangelizar mesmo. Ele vai falar de Jesus para você, convencer você a ir na igreja dele. Por quê? Porque eles já estão, né? Já estão incentivados a partir para o evangelho para fora, levar Jesus para os pagãos, né? Mesmo assim, desculpa aí, né, caro irmão católico, se você não for gostar do que eu vou falar, mas a gente tem que também fazer justiça nos pontos positivos dos evangélicos. Por algum motivo, eles são levados a evangelizar mesmo. Eu já vi rapazes, mulheres, homens que vou te dar a palavra de Deus. Isso dentro do ônibus, na estação Tubo aqui em Curitiba, entendeu? Dá para ver que eles são evangélicos, pela forma como eles falam, tudo, carregando a Bíblia mesmo, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a princípio, eles se vestem de forma um pouco mais certinha, né? Claro que um pouco exagerado às vezes, certo? E eles levam a Bíblia. E leva mesmo. Às vezes, não leva só para ir para o culto. Eu já vi eu vejo gente no ônibus lendo a Bíblia da Mulher, que dá para ver que é evangélico, né? A Bíblia da Mulher é a Bíblia evangélica. Inário, tá cantando os hinos assim na fila lá para comprar verdura. O próprio teve um padre, eu já falei aqui, a situação de um padre aqui da diocese, ele estava esperando para tomar um sorvete, uma água de coco, e na fila ele viu um rapaz lendo a Bíblia. Aí ele, tuque, deu uma cutucadinha e perguntou, o senhor é católico? Eu falei, não, eu sou evangélico, da igreja X. E ele não estava vestido de padre, ele estava normal, vestido com roupas civis, né? Então ele mesmo achou, meu Deus, né? Eu sou padre, tento, né, evangelizar, mas o que está acontecendo, né? Então esse é o segundo ponto. Então assim, eu não critico, porque antes eu era do mundo, pensava coisa mesmo, mas hoje em dia eu não critico, seja evangélico, seja católico, levando a sua Bíblia. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu rezo o terço fazendo caminhada, às vezes no caminho que eu vou para a missa.
Antes, por incrível que pareça, não sei se aquilo era uma tentação, o coração duro, eu tinha uma vergonha de ostentar meu terço mariano. Hoje em dia o que eu mais vejo é senhora andando, fazendo caminhada com o terço na mão. Quando eu não vejo as freiras com o terço, mas só com o terço. Não tá rezando. Sabia que só levar o terço assim exposto na via pública, tipo, via pública assim, andando por aí na calçada, no parque, se não me engano, te concede indulgência parcial. Se você estiver carregando objeto de piedade bento, né? Por exemplo, que nem eu tenho ó, o barulhinho. Isso aqui é o meu escapulário. Eu tenho dois. Eu uso dois escapulares. Eu sou meio, das cabeças invertida, não, pervertida não, doentia. Eu tenho uma de metal para sinalizar que eu sou consagrada pelo método Montfort, mas eu tenho a de paninho, porque diz que a de tecido, né, do escapulário Nossa Senhora do Carmo é que funciona, não sei. Então, para evitar problema, eu uso os dois, né? Enfim. Só que eu tiro na hora de tomar banho um deles, né? O outro fica. O de metal é aquele de aço cirúrgico, né? Que não, eu tenho alergia também de pele, não dá pra usar qualquer metal. Certo? Contudo, rezar é muito importante, porque Nossa Senhora pede para orarmos, né? Mas eu acho assim interessante porque existe uma situação, também já contei aqui, mas vou contar de novo, que teve um rei, né? Não lembro em que reinado que era, em que ele tinha uma certa mania. Para ostentar o poder, ele carregava um baita de um rosário, quer dizer, um terço, não sei, acho que é um terço mesmo, um terço ou um rosário mariano nas mãos. Mas era de boniteza, era mais ou menos como colocasse a coroa na cabeça, assim, sabe? Como se fosse um cetro. Para dizer que, eu sou católico e amo Nossa Senhora, mas, tipo, não rezava o terço em si. Nem umas Ave Maria sem meditar os mistérios, né? Aí o que aconteceu? Esse rei, ele ficou muito, muito doente, quase morreu, e ele praticamente já estava pisando lá no terreno de Dom Pedro, que Dom Pedro, minha gente, São Pedro, né? Tava ao encontro já do Deus ou dos infernos, e aí Nossa Senhora deu uma barrada assim, sabe? Não era sonho, ele tava morrendo mesmo. Aí Nossa Senhora chegou, falou, né? Meu filho, você tá para morrer. Aí, ai meu Deus, aí de repente parece aquele da novela O Alto da Compadecida, né? Aí abriu-se o julgamento particular do rei, aí tava Deus para julgar ele, Nossa Senhora lá como advogada e o capetão lá pronto para levar a alma do rei, né? Aí o capeta chegou para Deus e falou: o rei tá cheio de pecado. Tá aqui, ó, na balança aqui, ó, eu tô colocando todos os erros dele, colocou o coração, né? Colocou o coração do rei, tá aqui, ó. Pô! Aí caiu bem no lado do demônio, né? A balança. A balança mesmo, aquelas balanças antigas assim que parece uma gangorrinha. Aí colocou, não é balança eletrônica, não, balança de gangorrinha, tá? Pá! Caiu pro lado do capeta. Aí o capeta já tava esfregando as mãos, pronto, essa alma já é minha, vou levar pros infernos. Aí Nossa Senhora deu um toque no capeta, né? Peraí que eu vou defender meu rei, o meu filhinho, né? O que ela fez? Ela, na visão do rei, ela pegou aquele rosário ou terço mariano, né? Que praticamente era uma joia feito de pedras preciosas, e colocou no outro lado da balança. No que colocou no outro lado da balança, todos os pecados dele caiu fora, né? Levantou tudo. E a Nossa Senhora toda satisfeita, né? Essa alma não vai pro capeta, não, né? E, lógico, na visão do rei, ele ficou um pouco aliviado. Deus falou, né? Ó, filhinho, tua hora não chegou. Mas você tenha uma vida de oração, seja mais devoto à Nossa Senhora e saiba que a gente vai te dar, né? Deus está concedendo uma nova chance, né? Para você voltar e fazer a sua conversão efetiva. Aí o rei acordou, ele estava melhor, se recuperou da doença, né? Não sabia o que era. Ele ficou assim, foi uma visão, né? Que tocou o coração dele e a partir daquele momento ele passou a rezar o terço, ter uma vida de oração, ter uma vida mais devota, não só a Nossa Senhora, como se converteu efetivamente
para o Senhor Jesus, né? Na verdade, eu inventei algumas partes aí, porque eu não lembro direito a história, mas aconteceu de um rei ficar doente, ele ficava ostentando um rosário sem rezar. Quando ele acordou dessa visão de quase morte, ele se converteu. Engraçado que eu tenho visto algumas pessoas ostentando, entre aspas, eu não acho feio, eu acho que é muito importante, mas só trazer na mão não é legal, seria importante rezar, senão a gente vai cair nessa situation. Às vezes a gente não tem a oportunidade que esse rei teve, entendeu? Às vezes, né, a gente já tá partindo para lá ou para cá, não sei, né? Mas fica a dica, certo? Então, o mês de setembro é dedicado aqui no Brasil a estarmos pensando melhor, a lermos melhor a palavra de Deus, carregarmos mais o Papai do Céu, a palavra do Senhor no nosso carrinho, né? Nosso carro e tudo. E não ficar querendo ser pregadores, né? Ou ser profeta. Ah, eu profetizo na sua vida. Bibibi. Não, não é isso, gente. Jesus quer a nossa conversão, tá? Esse é o principal. Se for possível encaminhar almas para ele, melhor. Porque Jesus não falou, vá lá e você converta e salve a pessoa. Não, ele falou, trazei para mim as almas. Né? Então, cada um de nós tem uma missão nesse sentido, certo? Falei dos evangélicos sim, porque eles têm esse potencial ativo. Eles são muito mais proativos que a gente. E por que a gente não. Por que a gente tem vergonha de levar a Bíblia e ostentar o terço e falar de Deus por aí? Pois é, fica a reflexão também. Bem, gente, vamos lá, né? Domingão aí, vamos para a liturgia da palavra de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar aqui para São José. Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em nossa ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura deste domingo, Isaías 35, versículos de 4 a 7. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 145 com o refrão: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre e faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendirei o Senhor toda a vida. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Segunda leitura, Tiago 2, versículos de 1 a 5. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas.
Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizei ao pobre: fica aí de pé, ou então: senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizeste então discriminação entre vós, e não vos tornaste juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai: não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, Marcos 7, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Muito bem. A liturgia, o evangelho do domingo passado, dia 29 de agosto, foi Marcos 7, do versículo 1 ao 23, em que Jesus, ele discute com os fariseus, porque na verdade os fariseus é que provocam Jesus. Jesus não discute, Jesus é provocado e ele responde sob o critério da vontade do coração do Todo-Poderoso. Qual que foi a discussão? Os fariseus, os seus discípulos não lavam a mão. Eles não lavam a mão, não seguem a lei, não seguem a tradição. Aí o que Jesus fala? O meu Pai, que estás no céu, ele não quer esse tipo de ação, porque isso é uma ação. Lavar as mãos antes de comer. Né? Que mais? Não tocar em pessoa que tá sangrando, por exemplo. Né? Hemorroísa, por exemplo. Hemorroísa, coitada, né? Pessoa que está nas regras tem que avisar que está nas regras e a pessoa não pode nem sentar onde ela está sentada. É só você chegar lá no Antigo Testamento, que é o Pentateuco, né? No Antigo Testamento tem a parte da lei. E a mulher que está naqueles dias sangrando lá, eu tô falando mesmo na real, ela não podia tocar e ser tocada, e onde ela sentou não podia sentar também. Entendeu? Fica impuro lá. Aí o que acontece? A coisa é levada tão a sério que isso passou a ser um tipo de preceito que é mais importante lavar a mão do que você fazer caridade na hora que tiver que fazer caridade para o próximo. Né? Então Jesus ensina que o pior não é o que a mão suja coloca na boca, porque isso tem outra no evangelho que ele fala, isso sai na fossa, né? O problema é o que sai do nosso coração. A questão é a intenção. Se fosse ainda rezar na hora de você lavar a mão, ai Senhor, obrigado por esse dia, estou me purificando aqui, lavando as mãos para que não entre doença. Nós sabemos por que tem que lavar a mão. Hoje nós sabemos por questões científicas. Mas naquela época já era exigido um mínimo de higiene, né? Olha como Deus já era fazia com que nós tivéssemos prudência, né? Por outro lado, nesse domingo, nós estamos lendo essa parte da liturgia, né, em que Jesus, ele cura um surdo-mudo, digamos assim, que era o que os antigos falavam. Uma pessoa que não ouvia, não falava. Nós hoje sabemos, se você não sabe, eu vou te informar, a pessoa que tem surdez, ela vai ficando fanha com o tempo, ou se ela já desde criança não ouve, ela não tem como falar. É muito difícil. Por isso que uma pessoa que, por vários motivos, né? Ou ela até sabe fazer leitura labial e até aquela leitura na garganta, tem gente que faz aqui, aprende mesmo, a partir da vibração aqui da garganta. Eu já vi uma moça, hoje ela já é uma moça de 30 anos, mas a reportagem ela tinha 15.
Então ela aprendeu em casa a sentir a vibração das cordas vocais do pai, da mãe tocando na garganta. Então ela sabia interpretar, já que ela havia nascido surda desde, né, não tinha, não, o cérebro não processou o som. Pronto, para você entender. Mesma coisa a pessoa que é cega desde nascença. Ela nunca viu nada, o cérebro não tem a percepção da primeira visão, das cores, das formas, então não tem como se colocar um olho, uma córnea perfeita, não vai adiantar, não vai enxergar, porque o cérebro não aprendeu a esse estímulo visual. A mesma coisa o estímulo do sentido do som. O som não faz sentido, é um barulho. Tá? Então, inclusive, existem casos de crianças e adolescentes que têm aquele aparelho coclear, né? Que é implantado lá dentro e depois cola aqui no cérebro, na cabeça, né? A parte externa aqui e tal. Muitos pedem depois para tirar, porque aquilo chega a ser um incômodo. Por quê? Porque quando ao nascer não ouviam. Era surdez profunda. Então o cérebro não está acostumado a esse estímulo, né? Então esse é um caso de provavelmente a pessoa é surda e muda desde nascença. E Jesus retira ele da multidão. Então por que será que Jesus retira essa pessoa da multidão? Vai lá fora, toca na pessoa, abre a boca e fala efatá, abre-te. Então Jesus, ele cura um surdo, não é nem mudo, ele não ouvia, um surdo de nascença. Faz com que o cérebro dessa pessoa reprograme, né, tudo. Porque é que eu já estudei educação especial, é muito bacana, é um universo gigante, assim, né? Inclusive as Paralimpíadas, já que o tema do Evangelho envolve uma pessoa especial, as Paralimpíadas, olha, gente, foi um sucesso para os brasileiros, né? Estamos em 6º lugar no quadro de medalhas. É uma medalha atrás da outra, principalmente nos esportes considerados clássicos das Olimpíadas mesmo, que é arremesso de peso, de dardo, de não sei o que lá, de disco, ganharam medalha. E teve uma senhora, né, jogou, acho que é o disco, ou não, ou era o peso. A senhora tinha 50 e poucos anos. Teve recorde, inclusive, em várias modalidades, entendeu? E eu tenho que dizer o seguinte, se você não está entendendo por como que esses atletas paralímpicos conseguem tantas medalhas e por que o povo brasileiro normal, às vezes não consegue, o atleta brasileiro normal não consegue avançar nas medalhas, eu só digo o seguinte, não sei, é uma teoria minha, entendeu? Mas eu tenho que também fazer um agradecimento, né, para todas as APAES, ONGs, APAES meio que estão sendo extintas, né, porque querem colocar as crianças dentro do ambiente escolar, porque a APAE recebe financiamento, recebia pelo menos, né, do governo. Mas as APAES, as ONGs, grupo de mães que tem crianças com diversos problemas, gente. Olha, você que tem filho normal e tá reclamando, eu só vou dizer que na estatística da vida, olha, era tudo para dar errado. É mais a probabilidade natural de nascer uma criança com qualquer problema de visão, de audição, motor, neurológico é muito grande, certo? É muito grande. Aqui no Brasil até não nasce tanto por causa da cesárea, porque lá na Europa, se não me engano, não sei agora, mas há uns 15 anos atrás, é para ser feito o parto normal. E nessa hora do parto normal acontece 15 milhões de situação. A criança tá normal na barriguinha, na hora que sai, pode acontecer um problema de falta de oxigênio, na hora que passou aqui no meio da mulher lá, às vezes fica com cegueira, porque às vezes a mulher tava com alguma doença venérea, entendeu? Tem muita coisa que pode acontecer no parto natural. Aqui se faz o contrário, aqui não é ideal o parto natural, né? Sendo que, apesar que, graças a Deus, muitas já têm feito o nascimento da criança no meio da rodovia,
no meio de tudo, né? Mal chega no hospital, já nasceu. Que bom, louvado seja Deus. Que bom. Mas eu digo assim, filho sem problema, isso que o filho vai ter trauma, problema psicológico, um monte de coisa, né? O emocional também pega. Quando nasce com um transtorno que a gente não sabe depois. Quer dizer, vai saber depois. Entende? Então, nascer supostamente normal é uma bênção de Deus. Porque tudo indicaria para que a criança nascesse com problema. E problemas graves. Hoje, por exemplo, deixa eu ver, então, eu tô gravando sexta. Eu vou citar esse programa porque ele não é católico, tá? Mas é que aconteceu de estar essa pessoa. Então, eu vou citar o programa para ilustrar. Não estou fazendo propaganda. Se você quiser ver, você veja. Mas eu particularmente gosto de ver porque o apresentador ele tem falado de outras coisas além de culinária. Tem um programa na Bandeirantes do Edu Guedes, que é o The Chef, das 9 às 11, antes do, né? Aí dá lugar para o jogo aberto. São 2 horas de culinária. E justamente nessa sexta-feira, que depois, se não me engano, você pode assistir, acho que vai estar lá, acho. Tem o Band Culinária, um canal no YouTube aqui que você pega uma parte do programa. Bem, ele apresentou lá um rapaz que é artista, ele não sei se é um bailarino, mas ele é um artista. Ele faz performance com o corpo. Só que ele tem problema de, provavelmente pelo que aparentou, ele tem paralisia cerebral. Ele não consegue falar direito, ele tem espasmos, ele anda meio diferente, ele tem problema no corpo. Só que o cognitivo, a questão do sentimento, a questão do entendimento, seja racional, seja na parte assim de relacionamento, é normal. Só que devido ao fato dele não saber falar direito, de não ter coordenação, às vezes ele faz uns trejeitos com o braço e tudo, é paralisia cerebral. Isso parece que trata uma pessoa como se fosse um retardado mental também, né? Então é preciso tomar cuidados, né? Existem pessoas com paralisia cerebral que estão na cadeira de rodas, vai tentar falar, não consegue. Por quê? É como se ele tivesse num corpo que não funciona, mas a mente está perfeita. Certo? Então hoje apareceu lá um rapaz chamado Marcos. Acho que o nome é esse, Marcos. Aí foi apresentado nesse programa de culinária. Foi muito bacana. Quem foi lá entrevistar foi o gordinho lá, o simpático do Lucas Salles, né? Mas eu quero falar que existe também essa situação. E às vezes a gente trata a pessoa com ignorância, né? Porque você não sabe. Então eu tô dizendo para você, se você vê uma pessoa que tá tentando se expressar, ela não é muitas vezes retardada mental, é só você prestar atenção no que ela tá falando, no que ela tá tentando expressar, mesmo que demore meia hora para falar, né? Então aí nesse caso eu tenho que indicar um filme bem antigo por sinal, chama-se Meu Pé Esquerdo. Esse é bem antigo, mas é muito interessante, porque é a história de um artista plástico que aprende a pintar com um dos pés, mas então, ele teve um problema, ninguém sabia na época, acho que era começo do século XX, eu acho. Então era difícil, uma família da Irlanda, pobre, o Piá ficava se rastejando, mas só que ele começou a aprender as letras, porque o problema não era mental, o problema é físico, né? Aí tem uma história bem bacana, assim, o final é bem bacana, tudo é bem interessante. Mas é um dos poucos filmes que fala de quem tem paralisia cerebral. E eu já vi também reportagens no Roda Viva em que havia a participação de um rapaz, só que esse não falava, ele só se expressava no desenho, né? Ele fazia desenhos. E também com paralisia cerebral, só que ele tinha um cognitivo e um entendimento racional muito bem preservados. E ele tentava expressar dizendo que eu quero casar, eu quero namorar, né? Eu tenho sentimentos e tudo. Só que o problema é que está preso num corpo que não funciona. Quando eu falo não funciona, é assim, começa a andar esquisito, faz careta, porque tem né, houve um problema em que a parte motora física não responde como deveria, né?
Bem, desculpa ter tomado tempo, né? Mas como é que sabe o que foi? Esse evangelho de hoje me lembrou quando eu fiz estágio aqui em Curitiba. Não sei se essa escola ainda existe, mas eu fiz estágio, assim, estágio é uma visita só, numa escola para surdos chamado EFTA. Tinha pelo menos, aqui no centro, perto do Batel. Inclusive é uma coisa meio escondida até. Mas foi muito interessante. As crianças aprendiam a ver a vibração do chão, tinha a educação musical, que era mais isso, né? Praticamente sentir a vibração, olhar, a professora falava, né, falando bem, assim, com a boca aberta e tal, para eles entenderem fazer leitura labial. Eu não sei se essa escola ainda existe. O estágio foi em 2005, faz tempo. Quase praticamente 20 anos, né? Tá indo para 20 anos. Então, e a escola tinha Jesus com o dedo na boca, os dois dedos na boca da criança, com os olhos erguidos, né? Falando Efatá. Então, acho que é Éfita, a escola, né? Então, me lembrou bastante, porque foi muito interessante. Foi uma visita lá. E onde eu fazia. Esse estágio foi quando eu fazia o curso de magistério no colégio Instituto de Educação Erasmo Piloto, que sempre formou professoras de magistério mesmo. E lá, por algum motivo, a comunidade surda começou a participar no sentido de estar mais presente nessa escola, mas bastante. Eram surdos evangélicos, a maioria era evangélico, né? Porque algumas igrejas tinham seus intérpretes e tudo, e surdo, os surdos geralmente tentam se agregar, assim, tipo, nessas, onde está um surdo, junta mais um, mais um, mais um, e aquilo forma uma grande comunidade. Então, o Instituto de Educação, não sei agora, porque mudou bastante, são quase 20 anos que eu saí, mas naquela época a comunidade surda era muito agregada, assim, era muito unida. E havia não havia tantos, né, intérpretes para surdos, mas 2 ou 3 apareciam lá para ajudar algum aluno que necessitasse, lógico, né? Nem sempre o professor escreve no quadro e nem sempre o professor está lá falando devagar, né, para a pessoa que é surda. Então tinha que ter um intérprete, né? Então naquela época. Bons tempos aqueles, não vou mentir não, foi muito interessante, sabe? E outra coisa é que surdo, ele não ouve mesmo, ele só vai sentir a vibração do som. Você sabe, aí é questão de física, ensino médio, som propaga em matéria, propaga no ar, né? A luz não, a luz não precisa, por isso que a luz ela percorre o universo, o som não. O som depende de qualquer coisa para ele se propagar. Precisa do chão, precisa do ar, senão ele não se propaga. O som não acontece no universo. Porque é vácuo, né? Não tem ar lá. Sabe, né? Entendeu? Beleza. Então, já que tá todo mundo entendido, se não tá entendido, procure saber, tá? É muito bacana, muito importante. Gente, desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana, fiquem em paz, na paz de Cristo, tá? E que hoje, claro, a liturgia eu não fiz a leitura como é da palavra, né? Fiz algo mais da parte do mundo, mas é um mundo paralelo que muita gente não quer ver, ou finge não ver, ou não faz mesmo parte, mas existe. Existe surdo, o surdo quer ter sua religião, ele quer adorar Jesus, tá? É importante falar essas coisas. Vai que você topa com um surdo, aí você queira fazer língua de sinais. Eu admiro muito a esposa do Bolsonaro, sabe? Admiro bastante, porque ela sabe, ela estava tentando levar um projeto, né? Que é um pouco pessoal, para frente, mas infelizmente com esse ministro de Educação que falou bobeira. Aí atravancou tudo, né? Mas teoricamente era para coisa avançar. A Michele Bolsonaro, né? É um mérito dela, querendo ou não. Mas, paciência. Certo? Abraço a todos. Um ótimo domingo.
vão na missa, pelo amor de Deus. Com a Bíblia ou sem, não tem problema. Mas se você quiser fazer um esforço, todo mundo ficar te olhando, gente, ostenta a Bíblia. Tem gente que ostenta carro, Ferrari, mulher bonita, homem bonito, um emprego bom, o aniversário de um ano do filhinho. Por que você não vai ostentar a Bíblia? Qual que é o problema agora? Fica aí o desafio, tá? Um abraço a todos.